Alô? Obrigado. Presidente Hugo Mota, saúdo sua presença nessa cadeira, que é sua por direito, pela votação da maioria desse plenário e com a autoridade de quem não votou em Vossa Excelência. E tenho certeza de que a ocupação regimental desse lugar não implicou em nenhuma negociação não transparente, em nenhuma cessão à pressão, à chantagem, viu, deputado Sócrates? Eu tenho certeza que o deputado Hugo Mota, pelo que declarou publicamente na sessão afinal aberta aqui ontem, não vai pautar por constrangimento qualquer matéria. Aqui vale a força dos argumentos e não o argumento da força. Senão vira o caos, vira bagunça. Qualquer pauta que não seja de interesse de algum grupo, a gente senta na mesa, se acorrenta, paralisa os trabalhos, inviabiliza o caráter democrático e de dissenso civilizado que o parlamento deve ter. O que aconteceu aqui antes de ontem foi gravíssimo. Quanto à matéria em si, ao grão, nós entendemos que a melhor forma de superar as dificuldades do INSS é tendo um serviço público eficiente, tendo servidores em número suficiente, não fazer nenhuma gambiarra ou terceirização. Nós entendemos, inclusive, que não apenas revisão de benefícios deve ser da atenção do Instituto Nacional de Serviços de... Como? Sim. O INSS, ele tem que ter as suas fraudes apuradas de hoje e de ontem, doa a quem doer. Eu espero que a CPI seja instalada para a gente avançar nisso, além do pedido da CGU para investigar Polícia Federal, Ministério Público, tudo bem. Agora, essa proposta, ela é para nós temporária, ela é para nós insuficiente, ela não vai ao fundo no problema, mas nós pensamos, enquanto bancada, deputada Thalíria, deputado Paulo aqui presentes, a nossa assessoria, deputada Luciene, nós entendemos que a dramaticidade de quem está na fila do INSS, a angústia, a prejudicabilidade dessa demora insuportável para a revisão de benefícios, e também temos um destaque a respeito para a concessão de benefícios, tem que ser enfrentada pontualmente, conjunturalmente, precariamente, provisoriamente, como a medida indica. Portanto, nós fazemos um voto favorável com muito espírito crítico, com a consciência de que isso não resolve os problemas estruturais da nossa população que precisa. O INSS é do povo brasileiro, é um instrumento de seguridade social absolutamente necessário. Não pode viver de medidas provisórias, de acertos aqui e ali, de terceirização. Isso é muito ruim para o objetivo que a gente busca. Mas, nesse caráter provisório, nós apoiamos com o destaque que vamos apresentar. E o deputado Lindbergh, em relação a benefício. Presidente, primeiro, a satisfação de estar vivendo atividade parlamentar livre aqui no dia de hoje. Depois de tudo que aconteceu, nós conseguimos tirar aqueles que ocuparam e o senhor está na mesa de presidente da Câmara nesse momento. Então, fazer primeiro essa saudação. O governo é favorável a essa medida provisória. Essa medida provisória tem o objetivo de diminuir a fila do INSS, tem um bônus de produtividade para peritos e médicos, é importante que se diga, mas, ao mesmo tempo, tem sido feita a reestruturação do INSS. Depois de 15 anos, concurso público, já são 250 novos funcionários. Houve uma redução da fila, que era de 63 dias, para algo em torno de 48 dias, desde o começo do governo do presidente Lula, mas tem que haver uma nova redução. Por isso, essa medida provisória é muito importante. Nós encaminhamos pela federação, voto sim. Novo.
Presidente Hugo Mota, é claro que o novo orienta sim, tem aspectos muito positivos, possibilidade de redução das filas do INSS, transparência e controle externo, redução de custo, estímulo ao melhor desempenho dos servidores e, principalmente, combate às fraudes. Muito se fala aí da taxação dos Estados Unidos em relação às exportações do Brasil, que realmente prejudica a nossa economia, mas o rombo do INSS, ele supera em quase 100% a taxação dos Estados Unidos. Estima-se que foram desviados 2 brasileiros com a conivência do atual governo, 90 bilhões de reais. Isso junto com os empréstimos consignados bancários. Só essa medida provisória fazer com que esse rombo seja reduzido e o brasileiro já de terceira idade aposentado seja lesado, é muito favorável. O Partido Novo orienta assim. Obrigado, presidente Hugo Mota. Presidente, a minoria, ela vota também sim, senhor presidente, mas nós gostaríamos de destacar que não é de hoje que a população brasileira sofre com os desmandos e a falta de capacidade do INSS de atender às demandas do povo. É lamentável que no meio de toda essa denúncia ocorrida dos desvios de recursos dos velhinhos e das velhinhas, o pessoal da esquerda esquece de comentar que também estão a favor por passarem panos quentes na cabeça dos ladrões. Ladrões que, lamentavelmente, a própria Procuradoria-Geral da República está se recusando a investigar e já teria dito que não coube nada em relação ao antigo presidente e ao antigo ministro. Realmente, o aposentado no Brasil está muito entregue às baratas e eu não tenho como ficar calado em relação a isso. São milhares de pessoas que tiveram seus recursos desviados e agora estarão recebendo o dinheiro do orçamento. E o dinheiro que foi roubado ficou onde? Como vota a oposição? Senhores parlamentares, população brasileira, senhor presidente, é um dia histórico para o Congresso Nacional, é um dia histórico para o povo, a nação do nosso país. Conseguimos 41 assinaturas de senador da República para pautar o impeachment do ditador da toga, Alexandre de Moraes, que vem rasgando reiteradas vezes a Constituição Federal, vem fechando o parlamento reiteradas vezes com várias decisões que afrontam a vontade do povo. Porque o Congresso Nacional, seja bom ou seja ruim, chegamos aqui através de votos. Votos, representamos os mais de 200 milhões de brasileiros. O impeachment de Alexandre de Moraes vai trazer paz ao Brasil, vai trazer o restabelecimento da democracia e o especial, senhor presidente, o respeito à Constituição Federal, tão machucada, tão maltratada, tão rasgada pelo ditador da toga, Alexandre de Moraes. Parabéns, senadores. Oposição é... Podemos orientar o voto não? Para manter o texto? Sim, senhor presidente. Então, o deputado Chico Alencar para orientar pelo PSOL. A nossa proposta, o nosso destaque é de justiça social cristalina. Nós queremos que essa proposta terceirizada, é verdade, de redução das filas do INSS, não seja apenas para concessão, para revisão de benefícios, mas amplie, incorpore, atinja também aqueles que pedem o benefício, a concessão do benefício. Qualquer um aqui, devem ser poucos, que já pleiteou a concessão do benefício, sabe, da aposentadoria, por exemplo, sabe como isso demora muitas vezes, como as filas também se prolongam para um direito adquirido, consolidado, garantido, que é a essência do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, a nossa proposta é de justiça social no sentido, repito, de ampliar, não... Só para concluir, não apenas a revisão do benefício, mas também diminuir a fila da concessão do benefício. Peço a sensibilidade de todos aqui para esse nosso destaque. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Para orientar pela oposição, o deputado Cabo Gilberto Silva. Senhor presidente, a oposição é contra o destaque do PSOL e a favor do texto. Mas precisamos aqui, senhor presidente, restabelecer a verdade.
Aqui não é uma discussão de esquerda, de direita, nem discussão de partidos de centro. Até porque toda democracia tem todas as correntes ideológicas e faz parte da política. Eu quero que acrescente aí, senhor presidente, 1 minuto da minoria, por favor. Aqui é uma discussão, senhores, de Congresso Nacional, de Parlamento Brasileiro, que vem sendo fechado reiteradas vezes pela Suprema Corte. Parem de fazer cara de paisagem. Os senhores não vão ver de mim eu falando aqui contra a esquerda, contra partidos de centro, contra a líder de PT, contra a líder de PSOL, líder do PCdoB. Os senhores vão ver aqui falando e defendendo que todos os parlamentares, sem exceção, defendam o seu voto popular, que está sendo tolhido, está sendo rasgado pelo STF. Vou relembrar aqui os senhores. Votamos nessa casa, por ampla maioria, a suspensão do processo contra o delegado Ramagem. 315 votos. Hoje isso não é maioria. O STF foi olhar, desmoralizou a Câmara Federal. Votamos aqui o IOF, independentemente se o governo gostou ou não, 383 votos. No Senado, foi de forma simbólica. O STF vai lá de um ministro só, fecha o parlamento de novo. E várias outras decisões que os ministros da Suprema Corte estão rasgando a Constituição reiteradas vezes. Os 7 parlamentares que eles modificaram, a legislação das drogas, o Marco Civil da Internet, não só decretaram inconstitucionalidade, o artigo em vigor desde 2014, como legislaram que não podem. E os senhores vêm falar que somos nós que estamos fechando. Então, a população brasileira, entendam o que está em jogo. Está em jogo a sua liberdade, porque o Congresso Nacional representa 100% da população brasileira. Uma vergonha a atual situação do Brasil, com a Suprema Corte comandando a ditadura da toga. Obrigado, presidente. Darei a palavra ao deputado Lindbergh, pela liderança do PT, em seguida a deputada Bia Kicis, pela minoria. Passou o PT primeiro? Senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência, que como presidente da Câmara, ontem reocupou a cadeira de presidente. E hoje estamos voltando aos trabalhos legislativos. O que houve essa semana aqui, líder Sóstenes, foi um motim, um sequestro da mesa da Câmara. Como não é chantagem? A mensagem era clara: ou vocês votam a anistia, ou não tem mais votação. O plenário não funciona. Esse era o recado. Acho bom o senhor vir hoje aqui com um discurso de pacificador. O que a gente viu foi violência, agressão, essa política intolerante. Sabe quem fechou o parlamento? A ditadura militar que muitos de vocês defendem. O pacote de abril, Chico, em 1977. Foi importante termos retomado todo esse processo. Agora, é chantagem, já que vocês falaram de chantagem, em todos os níveis. O que é que Eduardo Bolsonaro faz cotidianamente contra o Brasil? Chantagem, é um sequestro, é uma ameaça a um país inteiro. No começo, falavam de sanções para o ministro Alexandre de Moraes. Em várias entrevistas, o Eduardo Bolsonaro reconhece que sabia das tarifas. Deu entrevista ontem para a jornalista Bela Megali. O que disse nessa entrevista? 2 coisas: que vai procurar mais sanções contra o Brasil. E a segunda, presidente, voltou a ameaçar o presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre. Disse novamente que se não votássemos anistia, ia ter lei Magnitsky contra eles. Os senhores só pensam na família Bolsonaro, nenhuma preocupação com o Brasil real, com os empregos, com as empresas. Os senhores abandonam a bandeira brasileira, se abraçam ao Trump, defendem os interesses norte-americanos. E escutar de Eduardo Bolsonaro que tem que ser cassado imediatamente. Não dá para aceitar que ele atue lá fora como deputado
em exercício, que ele ganhe salário, que ele tenha assessoria, mas é a política cotidiana de ameaças. E o Brasil está sob ataque. Estamos, sim, enfrentando um brutal ataque do governo norte-americano e do governo Trump. Hoje sai uma nota da Embaixada dos Estados Unidos, que é tudo articulado por eles. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinada pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando de perto. Está se referindo a outros ministros do Supremo. É preciso uma grande unidade nacional em defesa do nosso país nesse momento. Eu vi o líder Sócios aqui reconhecendo que não houve por parte do presidente Hugo Mota nenhum acordo em relação à pauta. Mas não foram isso que os senhores falaram ontem. Os senhores saem aqui dizendo que próxima semana vai ser pautado a anistia, o fim do foro, tudo isso. Ou estão mentindo para a base de vocês, porque eles estavam tudo de cabeça baixa aqui. Aí no final quiseram fazer um discurso que não corresponde à realidade. Saíram vendendo para enganar a turma deles, que vão sempre esticando a corda. Ganhamos! Vamos vir com a anistia na próxima semana. Falso. Mentiram descaradamente. Falaram o nome de líderes que conversamos. Sóstenes, votar a anistia por esse parlamento é o Brasil virar colônia. Votar a anistia depois de Trump ameaçar e exigir isso. É melhor fechar o parlamento. É a desmoralização, é aceitar o tratamento que vocês defendem do Brasil como uma colônia. Os senhores, por muito tempo, colocavam os militares como poder moderador, ficavam defendendo intervenção militar no país. Os senhores mudaram. Agora o poder moderador para vocês é o Trump. É uma potência estrangeira. É muito grave. Eu dou nome a isso. Quintas colunas, colaboracionistas, traidores do Brasil, traidores da pátria. Nunca na história política do Brasil houve um agrupamento totalmente alinhado a uma outra potência e contra o Brasil. Na história do Brasil não houve. Já falei isso aqui. Os integralistas de Plínio Salgado, a extrema-direita ali, não tinha essa posição. Ninguém. É a primeira vez. Por isso que vulnerabilizam o nosso país, vulnerabilizam o Brasil. Porque eles sabem, o Trump sabe que aqui dentro tem uma coluna de traidores, de quintas colunas, e que ele pode ameaçar o Brasil. Não é só o ministro Supremo, porque na verdade estão colocando uma faca no pescoço de todos os brasileiros. Presidente Hugo Mota, o que aconteceu essa semana aqui é muito grave. Não pode se repetir. Não adianta vir com discurso manso agora. Os senhores interromperam por quase 40 horas o trabalho do parlamento. Postura autoritária, violenta, antidemocrática. Aqui é no voto, aqui é no discurso. Os senhores impediram que cada um de nós usasse essa tribuna para falar. Então, presidente Hugo Mota,
Não tem jeito. Esse pessoal tem que ser punido. Quem ocupou a mesa, tinha deputado sentado aqui nessa mesa, tem que ir para o Conselho de Ética, tem que ter suspensão, tem que ter cassação, porque a grande verdade, Talíria, é que é um golpe continuado. Esse é mais um episódio. Teve 8 de janeiro, teve a depredação da Polícia Federal, teve a bomba no aeroporto. Eles não param. É o contínuo ataque às instituições. Isso que houve aqui essa semana foi uma continuidade do 8 de janeiro. Os ataques do Eduardo Bolsonaro usando os Estados Unidos contra o Supremo é a continuidade do dia 8 de janeiro. Eu falo que eles têm que ser punidos por um motivo, porque eles não vão parar. Eles não querem parar. Eles querem tentar esse golpe de todas as formas. Mas a democracia e o Brasil irão ser vitoriosos, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, a orientação é não. Agora, nós queríamos fazer o seguinte comentário. É lamentável que um líder de um partido, que uma pessoa que tem um passado que a gente sabe que incriminou bastante em algumas investigações, especialmente na Lava Jato, com a empresa Odebrecht, não precisa nem dizer o nome, mas essa é a realidade. Aí nós temos aqui um Brasil precisando de uma pacificação, o cara sobe à tribuna sem nenhum respeito ao país, porque para mim isso é falta de respeito ao país, sem nenhum respeito ao país, e vem argumentar aqui que aconteceu um motim e tudo mais. Dentro da democracia, a esquerda fez isso várias vezes. A atual governadora do Rio Grande do Norte, comeu sanduíche, várias coisas na mesa do Senado quando era senadora, e ficou por isso mesmo. Essa mesa aqui assim da Câmara dos Deputados foi ocupada pela esquerda várias vezes, e ficou por isso mesmo. As agressões físicas que são feitas aqui mesmo, agressões de um homem contra a mulher, agressões agora, essa mais recente aí contra o deputado Nicolas ontem, e vem uma fala do deputado Sóstenes aqui, e o cara vem desfazer isso tudo. Realmente, senhor presidente, tem gente que eu não entendo a cabeça do eleitor que vota numa figura dessas, porque não dá para aceitar. O Brasil precisando ser pacificado, e você vê aqui as pessoas subirem. Realmente, mais uma vez eu digo, é o papel dos invasores, é o papel daqueles que não entendem o que significa democracia, é o papel daqueles que não sabem dialogar, que levam tudo para a ignorância ou então levam tudo para o desvio de dinheiro. Mais uma vez eu quero repetir aqui, a esquerda não dá a solução, não tem coragem de falar sobre os desvios do INSS. Tentaram colocar a culpa no Bolsonaro e viram que não é culpa do Bolsonaro. A culpa foi do retorno daqueles sindicatos que sabemos que são sindicatos voltados para o enriquecimento próprio, para o bem daqueles que sempre fizeram parte de sindicatos. Lamento muito o Brasil ter voltado a uma república sindicalista, presidencialista, levada a cargo por meio do presidente Lula e os seus asseclas. Lamento muito que isso esteja acontecendo de novo, e mais ainda, que agora tenham atacado as velhinhas e os velhinhos. Isso vai ser falado cada dia e a cada hora que eu puder falar, que eu tiver voz, e que não ousem me calar, porque realmente o que aconteceu essa semana foi que tentaram nos calar, e nós não aceitamos ficar calados. Não aceitamos ficar calados, e vamos sim, senhor presidente, quer o senhor queira ou não, vamos levar a discussão da anistia ampla, geral e restrita aqui para o plenário da Câmara, porque o Brasil precisa, e nós voltamos no senhor, e o senhor tem que entender a vontade da... Presidente, o senhor me permite só uma fala? Deputado Ottoni, 1 minuto. Senhor presidente, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso ficou muito claro agora aqui nesse plenário, quando o deputado Sóstenes, imbuído de um espírito público, chega a pedir perdão nesta tribuna e tem em contrapartida o ataque do PT pelo líder Lidberg Farias. Está claro pela fala do líder do PT de que eles não vão baixar as armas contra nós,
de que não adianta nós darmos uma de ovelhas para eles, porque iremos todos para o matadouro. Aqui é uma guerra de sobrevivência, é uma guerra de narrativas, e quem for melhor na narrativa é que vai ganhar esta guerra. Não baixemos as armas, porque eles são covardes e não querem paz nesse plenário. Obrigado, deputado Marcel, para falar pela liderança do Partido Novo. Presidente, pela liderança do Novo, eu quero começar lamentando que a esquerda aqui no plenário insiste numa divisão que não deveria acontecer após esses últimos dias aqui na Câmara dos Deputados. Deveríamos estar todos juntos, direita, esquerda, não importa, centro, em defesa do parlamento, contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Como bem disse o líder do PL, Sóstenes, a quem, aliás, eu elogio pela postura ao longo desses últimos dias, excesso acontecendo de todos os lados, a política é assim, mas ele foi um líder que nos trouxe até esse momento, deputado Hugo Motta, presidente desta Câmara dos Deputados, com uma solução para o fim justamente dos abusos e das interferências do Supremo Tribunal Federal contra esta casa e contra o Senado da República. No entanto, a esquerda, que aliás é useira e vezeira de ocupações, aqui nesta casa, inclusive, bloqueou a mesa por uma pessoa pedindo Lula livre, enquanto nós lutamos pelo Brasil, agora, hipocritamente, vem nos atacar e falar em chantagem. Chantagem foi quem espalhou, como fez o PSOL de Boulos ontem, que deputados que aqui estavam poderiam ser sancionados com 6 meses de suspensão se mantivessem a obstrução pacífica e democrática. Justo Guilherme Boulos, o invasor de propriedade, falando em penalizar quem faz ocupação, pois a nossa resposta é e sempre será: não estamos aqui por um cargo, por dinheiro, pelos nossos salários, não, estamos aqui pelo Brasil. E a nossa batalha, deputado Hugo Motta, nunca foi contra Vossa Excelência. Aliás, tudo que nós tratamos ontem, ao longo das conversas, foi no sentido de que Vossa Excelência pudesse justamente voltar a presidir esta casa para que pautássemos o fim do foro privilegiado e a anistia, porque sem Vossa Excelência nesta cadeira não há como nós pautarmos, afinal de contas é Vossa Excelência o presidente desta casa. E nós tratamos, não com Vossa Excelência, sobre o acordo que foi feito, mas com 3 partidos que se uniram ao PL e ao Novo, para que tivéssemos no total praticamente a metade desta casa, 247 deputados a favor do fim do foro privilegiado e da anistia para os perseguidos políticos no nosso país. Muito obrigado às lideranças do Progressistas, do União e do PSD por esta grande construção que fez ser possível nós chegarmos a este momento de reabertura dos trabalhos desta casa após o recesso, com a absoluta prioridade destes deputados representados pelos líderes, 247, mais os deputados de partidos não compostos por esta aliança formada, que fazem da maioria desta casa uma maioria a favor do Brasil. Por isso, senhor presidente, continuaremos aqui o trabalho em favor da democracia, da liberdade, do equilíbrio entre os poderes. E quero elogiar aqui também o deputado Altineu Cortes, que ao seu lado está na mesa diretora, nos representa e cumpriu um papel fundamental para que chegássemos a este momento. Ao deputado Zucco, líder da oposição, à deputada Caroline de Tone, líder da minoria, e ao deputado Nicolas Ferreira, que incontestemente tem sido também um líder de todos nós aqui neste momento. E para finalizar, senhor presidente desta casa, é inadmissível que um ex-presidente da República seja perseguido e preso em uma decisão ilegal, inconstitucional e monocrática de um único ministro do STF, e até onde se sabe, sem provocação de outras instituições.
Portanto, senhor presidente, aqui estamos para dizer a Vossa Excelência que o senhor tem o nosso apoio para conduzir esta casa para pautar o fim do foro privilegiado e a anistia, enquanto o povo brasileiro também cobra que a casa ao lado, que já tem agora 41 senadores a favor, paute, senador Davi Alcolumbre, o impeachment de Alexandre de Moraes. É o que nós pedimos. Fora Moraes, fora Lula, anistia para os perseguidos políticos do nosso país. Conte conosco, todo o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Ali no espaço Mário Covas tem uma fala desse saudoso parlamentar, prefeito e governador de São Paulo, um político de grandezas. Ele diz que o parlamento, com todos os seus defeitos e mazelas, é indispensável à vida pública democrática. Parlamento é, como o nome diz, o lugar do discurso, da fala, da força dos argumentos, jamais do argumento da força, como aconteceu aqui até ontem, durante 40 horas. Alegar que a esquerda já fez isso, não justifica absolutamente nada. Eu cresci no tempo da ditadura militar, que fechou esse parlamento aqui várias vezes, que cassou mandatos das formas mais arbitrárias. E isso querer impedir os trabalhos é absolutamente antidemocrático. A tribuna está disponível, como hoje está acontecendo, uma sessão bonita, e a gente tem que discutir isso mesmo, o que aconteceu aqui. Assim como temos o direito, e eu entendo como o dever, de dizer que quem se ajoelha a Donald Trump, ao imperialismo, ao seu mandonismo no mundo, está sendo antipatriota. Quem apoia as suas medidas de sanção a qualquer poder no Brasil e ao nosso comércio exterior, afetando 36% das exportações para os Estados Unidos, está sendo agachado. Deputado Sócrates e seu filho, hoje o meu neto, um dos meus 8 netos, faz 8 aninhos. E eu quero também, como Vossa Excelência, que eles fiquem para sempre no Brasil. Um Brasil justo, fraterno, soberano. E queremos lutar por isso. Tomara que o Sóstenes Filho volte logo. E cuidado com o Trump lá, que ele não gosta de ninguém estrangeiro, hein? Mas nós queremos, sim, democracia, queremos pauta discutida e não imposta. Se a moda pega, qualquer grupo aqui sobe, se acorrenta na mesa diretora e fala: esse plenário só vai funcionar se a pauta que a gente quer for debatida, discutida e votada. Isso não é nada democrático. É preciso rever estruturas do judiciário? Sim, eu defendo, por exemplo, temporariedade de mandato de ministro supremo, não vitaliciedade, nem ir até 75 anos. Em muitos países, o mandato de ministro supremo é de 10, 12, 15 anos. E assim é bom. É preciso discutir muitas coisas, inclusive o Instituto da o Instituto de Medida Cautelar e o ordenamento jurídico está inscrito na nossa Constituição Democrática. A dosimetria das penas pode e deve ser discutida. Agora, conestar processo golpista, que de fato, e o deputado Lindbergh tem razão, teve uma continuidade edulcorada, porque somos todos engravatados e parlamentares aqui nesses 2 dias. Eu senti o cheiro de 8 de janeiro. Para discutir a favor do projeto de resolução, deputada Érica Cocai. Nós somos favoráveis ao grupo parlamentar do turismo. E somos favoráveis com o resultado, inclusive, do governo Lula na área de turismo. O governo Lula que está acolhendo as pessoas repatriadas de forma absolutamente atentatória contra os direitos humanos pelo governo estadunidense.
Ontem esteve o lançamento do programa Aqui é Brasil. E, ao mesmo tempo, este governo, o governo Lula, ele, em 2004, estabeleceu o melhor resultado da história para o turismo internacional no Brasil. O país alcançou a meta recorde de 6.773.609 turistas estrangeiros no ano. Isso é um crescimento de 14,6% comparado com o ano anterior. Isto é o governo que está tirando o Brasil da fome. É o governo que foi eleito pelo povo brasileiro e que golpistas quiseram impedir de que pudesse exercer a sua função e a vontade do povo fosse respeitada. Querem o Brasil de volta para as salas escuras da tortura, porque o que nós vimos aqui nestes dias, nos últimos dias, é uma repetição do dia 8 de janeiro, a lógica golpista. E alguns dizem, não aceitaremos chantagem, fizeram uma chantagem. E dizem que estavam aqui defendendo o parlamento, impedindo o parlamento de funcionar, sequestrando o parlamento do povo brasileiro. E diria, todos aqui têm que se unir em defesa do parlamento. Quem está dizendo isso é quem não deixou o parlamento funcionar, que quis submeter o parlamento a uma chantagem. Salve o golpista, salve o golpista, estabeleça a impunidade contra quem atentou contra o Estado Democrático de Direito. Nós tivemos aqui, no Brasil, uma tentativa de assassinato político comprovada num processo de investigação que está no Supremo. Tentaram assassinar Lula, tentaram assassinar Alckmin, tentaram assassinar Alexandre de Moraes e colocaram o espaladrapo que eles querem impor à vontade do povo brasileiro que elegeu Lula, para que nós tivéssemos o resultado que nós estamos tendo, o Brasil de volta para o povo brasileiro, com o menor desemprego da sua história, com este nível de atuação que nos orgulha muito na política pública do turismo. Somos favoráveis à proposição e contra o... Para discutir também a favor, a deputada Adriana Ventura. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Em votação, o projeto de resolução número 4/2003. Orientação de bancária, sim, para todos? O Novo gostaria de orientar, presidente. Pois não. Deputado Luiz Lima, para orientar pelo Partido Presidente Novo. Hugo Mota, o Novo orienta sim, mas ouvindo o pessoal aqui, a gente dá um peteleco no pessoal, o pessoal vem com um canhão para cima da gente. Eles acham normal o Daniel Silveira estar preso há 5 anos. Daniel Silveira nunca fez greve de fome. Eles acham normal penalizar e pôr no Conselho de Ética qualquer deputado. Estão pedindo aqui 6 meses de suspensão para quem ficou sentado na cadeira. Eles acham normal um ex-filiado do PSOL dar uma facada num candidato à presidência. Então, presidente Hugo Mota, eu gostaria de perguntar para o senhor, já passou 60 dias, quando é que o senhor vai abrir a votação de cassação do deputado Glauber Braga? Pela oposição, presidente. Para orientar pela oposição, deputado Caveira. Senhor presidente, correntes e mordaças nós já sabemos que é normal no Brasil. Mas ontem o Congresso Nacional fez e realizou uma façanha, principalmente aqui na Câmara dos Deputados. Eu ouvi em alto e bom som os esquerdopatas, a petralhada, alguns demônios aqui, inclusive do PT, pedindo para trabalhar. Isso é uma coisa que não acontecia há tempo, eles falando assim, queremos trabalhar, queremos trabalhar. Olha, comunistas, um trabalho de fato para o Brasil é lutar pela anistia e também pelo impeachment do ditador da toga Alexandre de Moraes. A orientação é sim, presidente. Em votação, aqueles que forem pela aprovação, para orientar pelo PT, deputada Érica. Pelo PT, deputada Érica. Pelo PT. Presidente, nós somos favoráveis à proposição
e aqui reconhecemos a grande política pública de turismo que tem sido efetivada pelo governo Lula. Nós saímos da fila do osso para sairmos do mapa da fome, inclusive, e saímos de um desemprego que fere, que mata, para termos o menor desemprego de toda a nossa história. E estamos aqui em defesa da própria democracia. Esses que falam em mordaças, quiseram amordaçar o parlamento brasileiro. Amordaçar o parlamento brasileiro, sequestrar o parlamento brasileiro, recebendo recursos públicos pagos pela população, estavam aqui impedindo que este parlamento trabalhasse ou que cumprisse a sua função principal, porque eles não suportam a democracia. Eles queriam explodir o aeroporto de Brasília e atuaram apoiando a invasão das... Concluir, deputado. A sede dos três poderes. Por isso nós somos favoráveis a este grupo parlamentar e somos favoráveis à democracia, à liberdade, aos direitos. E democracia significa que é sem anistia para golpistas. Para orientar pela Federação Pessoal Rede, deputada Thalíria. Obrigada, presidente. Nossa federação é a favor da instituição do Grupo Parlamentar de Turismo aqui na Câmara. Turismo é desenvolvimento econômico para as cidades brasileiras, turismo é valorização de memória, de história. E aproveito, presidente, para dizer para os meus colegas, respeitosamente, que não se compara o incomparável. A bancada do PSOL defende mais direitos para o povo, defende o uso correto do orçamento público, defende um Brasil onde os ricos paguem a conta. E o deputado Glauber, nosso valioso deputado, é dessa bancada e por muitas vezes perseguido por defender que o povo tenha direito à melhora de vida. O outro lado, e por isso tem que ser responsabilizado, obstruiu até o nosso direito de dizer isso, sentando na sua cadeira e impedindo nossas prerrogativas constitucionais de serem exercidas. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. Esta presidência considera promulgada nesta sessão a presente resolução. Projeto de resolução número 161/2016. Discussão em turno único do projeto de resolução número 161/2016, que cria o Grupo Parlamentar Brasil República Gabonesa, tendo parecer da mesa diretora da Câmara dos Deputados pela aprovação. Passa-se à discussão. Para discutir a favor, deputada Érica Cocai. Nós estamos aqui falando do grupo parlamentar, da criação do grupo parlamentar entre o Brasil e o Gabão. E nós temos absoluto acordo com esta proposição. É preciso estreitar essas relações, as relações parlamentares. Nós temos vários estudantes do Gabão aqui no Brasil, o que significa uma integração do ponto de vista cultural, dos ensinamentos, enfim. Nós temos, portanto, estes habitantes ou essas pessoas do Gabão aqui no Brasil, o que estreita as nossas relações. E temos uma profunda relação comercial, inclusive com relação ao próprio petróleo. E tivemos um incremento desta relação comercial em mais de 50% no período recente. Então, portanto, nós somos absolutamente favoráveis a que tenhamos este grupo parlamentar para que, através do estreitamento das relações parlamentares, nós possamos, enfim, ter o estreitamento das relações econômicas, relações sociais, relações culturais com o Gabão. Porque o governo
O governo Lula tem uma noção exata do poder deste país, uma noção exata da força do povo brasileiro, que não pode ser menosprezada, e tem uma noção exata que a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, não pode ser estendida para ser pisoteada pelos interesses estadunidenses. Por isso nós estamos para dizer que aqueles que falam que há chantagem nesse país, há chantagem dos Estados Unidos com relação ao Brasil, tentando ferir a nossa própria soberania. A soberania pressupõe que nós tenhamos amor por este Brasil. Esses que estão fora do Brasil, inclusive um parlamentar desta casa, articulando toda sorte de ataques à nossa nação, esses estão cometendo crimes contra o Brasil, crimes de lesa pátria, que têm que ser, inclusive, punidos por isso. Nós não podemos permitir que esses que acham que o Brasil tem que ser subalterno aos Estados Unidos, que aplaudem Trump e que dizem, inclusive, como o deputado que está fora do Brasil, articulando e engendrando relações contra o próprio país, ele diz que tem a terra arrasada sim. Aliás, eles enfrentam a democracia todos os dias, querem destruir a própria democracia. Golpistas têm que ser responsabilizados. Nós não podemos permitir que a impunidade asfixie os ares neste país. Por isso, é sem anistia para golpistas, porque a lei tem que ser para todas as pessoas. Para discutir a favor, o deputado Adriana Ventura. Para discutir a favor, o deputado Túlio Gadelha. Presidente Hugo, estimados colegas, o que nós presenciamos no dia de ontem foi um episódio lamentável para a história desse parlamento e para a história da democracia desse nosso país. O que nós presenciamos não pode mais ser tolerado por essa casa. Um episódio onde parlamentares se acham intocáveis, porque sabem das competências da força policial e acham que a polícia nunca entraria aqui, porque não pode entrar para retirá-los, porque estão blindados pelo mandato. Mas isso é abusar do foro privilegiado. Isso é abusar de suas prerrogativas para tentar impedir que o jogo democrático aconteça. Nós não iremos mais permitir que episódios como aquele de ontem se repitam nessa casa. É importante deixar isso claro. E também deixar claro que, em momento algum, existiu acordo. Porque quando qualquer parlamentar da extrema-direita senta com o presidente dessa casa para negociar uma pauta em troca de devolver a cadeira da presidência, isso não é acordo, isso é ameaça. E esse parlamento nunca vai funcionar sob pressão de ameaça. É importante, presidente Hugo, a gente reiterar que episódios como esse não vão acontecer. E se a polícia está impedida de tocar nos parlamentares que cometem um crime como o que cometeram esses dias, nós que somos parlamentares também entraremos em cena para fazer a democracia valer. Nós não aceitaremos mais crimes contra a democracia no Brasil. Isso é importante que todos saibam, porque ontem, presidente, eu vim para cá pronto para que Vossa Excelência reassumisse essa cadeira. É como se nós fizéssemos aqui uma analogia com o jogo de futebol, deputado Hollenberg. Imagine um jogo de futebol onde um time, pelo fato de um dos seus jogadores, o camisa 22, ter sido expulso, levado cartão vermelho, esse time quer paralisar o jogo, abraça a bola, se deita no chão, impedem os outros jogadores de entrarem no campo. Mas quando eles percebem que o jogo vai precisar ser retornado, eles retomam o jogo, retomam sob ameaça de escolherem quais são os juízes que vão apitar o restante desse jogo. É isso que eles querem. Eles não aceitam as regras do jogo. Se quiserem
marcar gol, vão precisar aprender a jogar, porque esse parlamento vai obedecer e vai respeitar as regras desse jogo. Presidente Hugo Mota, 1 minuto, por favor. Com todo respeito ao deputado Túlio Gadelha, ele falou em regra, ele não respeitou o artigo 175, inciso 1, que durante a discussão ele tem que se concentrar no tema que está sendo discutido. Durante a orientação ele pode falar outro tema. Então, eu não quis interrompê-lo, mas quem fugiu à regra foi o deputado Túlio Gadelha. Cumpriu o regimento, né, deputado Túlio Gadelha? Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Em votação, o projeto de resolução número 161 de 2016. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. Esta presidência considera promulgada nesta sessão a presente resolução. Projeto de resolução número 193 de 2016. Discussão em turno único do projeto de resolução número 193 de 2016, que cria o Grupo Parlamentar Brasil-União Africana, tendo parecer da mesa diretora da Câmara dos Deputados pela aprovação. Passa-se à discussão. Para discutir a favor, o deputado Chico Alencar. Por economia processual, vou aqui de baixo mesmo. Eu tinha, por curiosidade, e algumas pessoas indagando assim, um pouco de amenidade no plenário. Procurado no Google, porque a República Gabanense tem esse nome, Gabão, matéria que votamos anteriormente. E a história é sempre muito rica, né? Quando da conquista e ocupação portuguesa naquele território que fica no lado ocidental da África, banhada pelo Oceano Atlântico, que hoje é a República Gabanense, os conquistadores, que há 5 séculos atrás faziam um trabalho de ocupação e exploração de riquezas, como alguns apoiam em 2025 as iniciativas de Donald Trump, de neocolonização em todo o mundo, através da chantagem, palavra tão usada aqui hoje, tarifária, mas o estuário de um rio naquela região lembrava Gabão, que é um casaco típico português. Daí os conquistadores dominaram a ponto de dar até o nome de um país hoje independente com o qual o Brasil faz um acordo que acabou de ser aprovado, que será profícuo. Nós não podemos negar a africanidade. Caetano Veloso, que hoje completa 83 anos, tem uma música linda chamada Milagres do Povo, onde ele diz que quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda assim produziu milagres de fé no extremo ocidente. Então esses acordos, como agora com a União Sul-Africana, são representativos dessa necessária aproximação fecunda, sul-sul, o reconhecimento das nossas raízes africanas tão ricas culturalmente, economicamente, um futuro bonito que temos que ter. Claro que com tropeços, vide agora na República de Angola a repressão inaceitável do governo, do MPLA, contra o povo que está protestando em relação ao fim de programas sociais, a situação crítica lá. Isso nós não podemos aceitar. Temos que criticar, inclusive, governos aos quais podemos ter alguma simpatia quando eles desbordam. O poder é um perigo, porque às vezes a gente quer exercê-lo autocraticamente. Que esse convênio com a União Africana possa servir. Para discutir a favor, deputado General Girão. Para discutir a favor, deputada Érica Cocai. Nós somos favoráveis a essa proposição. Nós estamos falando de uma relação do Brasil com a União Africana
que envolve 54 países, tem sede na Etiópia e que representa 1,3 bilhão por volta disso de habitantes. E que tem laços muito concretos. O Brasil só reconhece a sua brasilidade ao reconhecer a sua africanidade. E tantas vezes quiseram arrancar de nós a nossa africanidade. Quantas vezes quiseram fazer com que as casas grandes e senzalas se perpetuassem na nossa história. E quantas vezes nós tivemos pedaços da escravização na nossa contemporaneidade, que indica que nós precisamos fazer o luto deste período traumático da nossa história, como também precisamos fazer o luto desses atentados constantes contra a própria democracia, esse golpe continuado que adentrou o parlamento nesta semana. Esta semana, da mesma forma que tentaram aqui a vilipendiar e tentaram, enfim, agredir o parlamento brasileiro no dia 8 de janeiro, também houve uma agressão com paletós, gravatas, botões parlamentares, a própria existência deste parlamento e da própria democracia. Quiseram impor uma pauta na defesa de golpista, na defesa de criminosos, queriam defender criminosos, que criminosos não pagassem pelos atos que cometeram, ou seja, colocar sobre o Brasil um manto muito espesso e muito cruel da própria impunidade. É preciso que nós entendamos que a lei, ela deve ser efetivada para todas as pessoas e que nós não podemos ter um grupo de parlamentares que querem amordaçar o conjunto do parlamento e colocar espaladrapos, mas espaladrapos estavam colocando na própria democracia e neste próprio parlamento, que é símbolo inconteste da própria democracia. Dizia Ulisses Guimarães de forma muito efetiva que este parlamento, ele é um instrumento da construção da pluralidade, da defesa de ideias, da discussão de projetos políticos. Por isso, nós que ainda estamos aqui, em nome e nas nossas homenagens às tantas Clarices, a tantas Zuzus, a tantas Eunices, nós que ainda estamos aqui para dizer que a democracia tem que ser cuidada, tem que ser agasalhada e que nós não podemos permitir que golpes permanentes contra a democracia fiquem no manto e no leito da própria impunidade. Por isso, somos a favor do projeto e somos a favor do resgate da nossa africanidade. E eu quero falar com o senhor já, tá? Obrigado. Para discutir a favor, deputada Adriana Ventura. Para discutir a favor, deputado Túlio Gadelha. Você que está ligado aqui na TV Câmara, na rádio, também acompanha a gente nas mídias sociais da Câmara dos Deputados. Agora em discussão um projeto de resolução aqui da Câmara que cria o Grupo Parlamentar Brasil União Africana. Deputado Túlio Gadelha. É fundamental a criação do Grupo Parlamentar União Africana. Nosso país, como foi dito, tem relações históricas e naquele continente são 54 estados que mantêm relação com o nosso país. Mas eu queria vir aqui, presidente, para falar de um assunto tão importante quanto esse. Ontem a gente presenciou nessa casa também, lamentavelmente, uma parlamentar que ocupava a cadeira da presidência e em seus braços tinha uma criança com alguns meses de vida, uma criança que estava sujeita, deputado Chico Alencar, naquele momento, aquela criança estava sujeita a ameaças, a um ambiente de instabilidade que estava se construindo aqui nesse parlamento. E olha, o que é mais assustador, naquele momento a deputada, quando se afastou, com a criança no colo, em uma live ela perguntou a seus seguidores, o que é que vocês acham, gente? Eu volto para a cadeira do presidente? Ou eu volto ou protejo o meu bebê? Presidente Hugo Mota, a gente não pode transformar o parlamento em um ambiente de selvageria, onde alguém usa uma criança, um bebê como escudo. Se é essa a extrema-direita que esse país enfrenta, é essa a extrema-direita que nós precisamos combater.
porque essa atitude não pode ser mais permitida. Deixar uma criança em um ambiente instável, onde quase todos aqui estavam tensos por conta das ameaças que estavam sendo ditas aqui. Presidente Hugo, eu quero parabenizá-lo pelo fato do dia de ontem ter assumido essa cadeira, ter sentado aqui e ter retomado os trabalhos. E venho aqui dizer também, deputado Chico, que eu fiquei muito surpreso e feliz também com a fala do líder Sóstenes, que reconheceu o erro, que pediu desculpas. Que esse episódio seja uma página virada, mas que nós nunca nos esqueçamos do que aconteceu aqui ontem. E espero que esse parlamento tome as devidas providências para que essa deputada seja responsabilizada, que ela seja levada para o Conselho de Ética dessa casa, seja levada para o Conselho e que os parlamentares, com sabedoria, possam julgar uma atitude como essa, para que não se repita. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Em votação, o projeto de resolução número 193 de 2016. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Esta presidência considera promulgada nesta sessão a presente resolução. Está encerrada a ordem do dia. Retornaremos à lista das breves comunicações. Para falar pela liderança da oposição, o deputado Cabo Gilberto Silva. Aí você, Cabo. Senhores parlamentares, primeiro eu quero rebater a fala do parlamentar que me antecedeu, que a deputada Júlia Zanata estava aqui ontem de forma corajosa. De todos os parlamentares que estavam aqui de forma corajosa, ela foi a maior. Por quê? Porque ela estava com a sua criança e ela estava amamentando. Ela não estava utilizando como escudo. Essa é que é a verdade. É uma recém-nascida, já guerreira, patriota brasileira, e a sua mãe estava aqui lutando pela abertura do Congresso Nacional. Para que fique claro e registrado, o deputado que me antecedeu, ela estava amamentando a sua criança. E eu quero agradecer você, deputada Júlia Zanata, pela sua coragem em defesa do Congresso e para abri-lo. Eu vou provar a todos os senhores, e aqui, senhor presidente, deputado Hugo Mota, do nosso estado da Paraíba, Vossa Excelência pegou a presença da Câmara no pior momento da nossa democracia, tão atacada pela Suprema Corte. Vossa Excelência pegou a presença da Câmara numa guerra institucional, onde não tem equilíbrio dos três poderes. E, obviamente, a pressão em cima de Vossa Excelência é bem maior do que foi no deputado Arthur Lira e nos deputados que antecederam o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, deputado Sargento Farru. Eu vou provar aos senhores por que, deputado Luiz Lima, por que o Brasil está nessa situação. E aqui, deputada Érica, deputado Lindenberg, todos os parlamentares de esquerda, eu posso discordar de Vossa Excelência 99%. Mas eu tenho a obrigação de defender o seu direito de estar aqui falando que a senhora entende ser melhor. É assim que a gente aprende uma democracia. Esquerda, direita, partido de centro, todos sabem que vem desde a Revolução Francesa, há vários séculos atrás. Isso aí faz parte do parlamento, deputada Bia Kicis. Isso é normal da democracia. Agora, deputada Érica Cocai, o que não é normal em uma democracia, o que não é correto em uma democracia, e infelizmente, muitos de Vossas Excelências que defendem o governo Lula, que nós respeitamos, não entendem ou dão uma de doido no quesito interferência no Congresso. Eu vou dizer aqui vocês por quê. Em 2015, o líder do PT no Senado foi preso de forma ilegal e inconstitucional. Quem não lembra do senador Delcídio do Amaral? E os senadores se acovardaram naquele momento. Eu discordo totalmente do PT naquela época, afundou o Brasil, é um caos o PT governando, todo mundo sabe. Delcídio do Amaral foi preso, o que foi que o Senado fez? Se desmoralizou, deixou a prisão do senador, rasgando o artigo 53. Quem não lembra quando Lula, o atual descondenado da República,
foi proibido de ser ministro. Foi proibido de ser ministro do governo Dilma. Eu discordo do governo Dilma e discordo do descondenado Lula. Para mim é o maior ladrão da história do Brasil. Mas eu não posso, deputado Caveira, concordar com o STF interferindo na política de governo. Quem não lembra, senhores, quem não lembra quando divulgaram o áudio de Dilma Rousseff? Ela é a presidente da República, amigo. Se eu gosto ou não dela, isso é outro debate, mas não podiam divulgar o áudio de Dilma Rousseff. Quem não lembra, um parlamentar aqui da esquerda levou 1 milhão de multa. E nós aqui falamos que isso era errado. Isso é interferência no Congresso. Isso é interferência nos demais poderes. Quem não lembra, senhores parlamentares, do afastamento do deputado Eduardo Cunha, aqui da presidência dessa casa, de uma canetada do ministro do STF em 2016. Onde é que está na legislação brasileira que ele poderia ser afastado, se ele foi eleito pela maioria dos parlamentares? Me expliquem, senhores parlamentares. Não tem mais uma interferência do STF. Quem não lembra do STF interferindo no processo de impeachment de Dilma Rousseff? Impeachment cabe ao Congresso Nacional, artigo 52 da Carta Magna. Não cabe ao STF. Se não tem 242 votos aqui, vai ser impeachmentado, abre o processo. Faz parte da democracia, está na Constituição, meus amigos. Quem não lembra da suspensão, e esse tema aqui interessa a todos. Quem não lembra do líder do governo, Lula, no STF, o senador Flávio Dino, que agora é ministro. Suspendeu, senhor presidente Hugo Mota, 4 emendas constitucionais que estão em vigor desde 2015, de uma canetada só, travando o orçamento público da União em 6 meses. Ou os senhores estão com a memória fraca e não lembram disso? Isso está certo? Onde é que a Constituição permite que o ministro cancele 4 emendas constitucionais dessa forma, em vigor desde 2015? Eu quero aqui os argumentos jurídicos de Vossa Excelência. Me expliquem. Quem não lembra, senhores parlamentares, a interferência do STF dentro da Casa Legislativa, quando o ministro Barroso chegou aqui para trabalhar contra o voto impresso, auditável, transparência nas eleições? Ou os senhores não lembram? Ou vão continuar fazendo cara de paisagem? O ministro do STF pode fazer atividade política partidária dentro da Câmara, deputado Ottoni? Não pode. Isso é interferência. Isso é fechar o Congresso. Mas, infelizmente, a grande maioria não tem coragem de falar porque tem medo do STF. Quem não lembra, senhores, a Suprema Corte interferiu na PEC das drogas. O Congresso Nacional, que foi eleito pelo povo, que representa a totalidade da população brasileira, está debatendo a PEC das drogas. Eles vão lá, rasgam o Congresso, fecham o Congresso e dizem 40 gramas é permitido, pode usar até 40 gramas de maconha. Onde é que está na Constituição que o STF pode fazer isso? Vamos ter vergonha na cara. Isso sim é fechar o parlamento. Isso sim é fechar o Congresso. Quem não lembra, senhores parlamentares, que eles pararam a PEC das prerrogativas em 2021, dos parlamentares, dos constituintes originários, que aqui ainda temos parlamentares constituintes originários. Os senhores não lembram disso? Estão com amnésia. Isso é fechar o Congresso Nacional. Isso é desmoralização para o parlamento. Isso é ataque à instituição. Quem não lembra, senhores, da interferência da Suprema Corte no Marco Civil da Internet, em vigor desde 2014. Eles só não declararam a inconstitucionalidade do artigo 19, como eles legislaram. Eu pergunto, deputada Bia, onde é que está na Constituição que os ministros do STF podem fazer isso? Aí ficam com a desculpa esfarrapada, o Congresso não está legislando, vamos legislar. Não importa, amigo. Todos os parlamentares aqui, eles são eleitos em 4 anos. Temos que passar pelo julgo das urnas, pelo voto direto da população. Não estamos aqui de graça. O ministro do STF não tem um voto. Não tem um voto. Então, senhor presidente, isso sim é fechar o parlamento. Isso sim é interferência no Congresso Nacional e na vontade popular representada pela maioria da população brasileira. Uma vergonha o que estamos observando. E se os senhores não lutarem para reabrir o Congresso, o STF vai acabar de fechar. Muito obrigado.
Para falar pela liderança do PSB, o deputado governador Rodrigo Hollenberg. A ordem do dia já terminou, que é o momento em que os deputados votam os itens que estão pautados. A gente vai trazer depois para você um resumo de tudo que foi votado hoje. Agora fala o deputado Rodrigo Hollenberg, que reassume o mandato aqui como deputado federal. Ele é do PSB do Distrito Federal. Muita alegria que eu retorno a essa casa. Quero aqui agradecer a carinhosa acolhida dos servidores dessa casa mais uma vez e inicio fazendo um agradecimento ao presidente Lula e ao vice-presidente ministro Geraldo Alckmin pela oportunidade de servir ao Brasil como secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Vejo uma enorme oportunidade para o Brasil nesse momento de emergência climática em que os países e as empresas precisam mudar a sua forma de produzir, porque somos um país que temos a maior biodiversidade do planeta, temos grande disponibilidade de biomassa, temos uma matriz energética limpa, temos uma base industrial diversificada, uma base científica qualificada, e temos que aproveitar essas oportunidades, essas vantagens comparativas e transformá-las em vantagens competitivas. Quero aqui saudar e entendo que todos, de esquerda, de direita, de centro, todas as brasileiras e os brasileiros deveriam estar comemorando o fato do Brasil sair do mapa da fome, de termos o menor índice de desemprego desde que esse indicador é medido e termos também uma redução muito significativa no índice Gini, que mede a desigualdade social. Quero registrar também os avanços do Brasil no seu processo de reindustrialização, através do Nova Indústria Brasil, também conduzida, coordenada pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Aliás, o presidente Lula não poderia indicar ninguém melhor do que o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin para conduzir as negociações com os Estados Unidos, por sua experiência, por seu equilíbrio, pelo seu bom senso, pelo seu espírito público e pelo seu longo compromisso e largo compromisso com o Brasil. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero confessar que fiquei triste ao entrar nessa casa na terça-feira, depois de ter me inscrito para falar nas breves comunicações e encontrar essa mesa ocupada com parlamentares com fita crepe na boca, nos olhos, no momento em que esperavam uma posição firme do parlamento em defesa do Brasil, em defesa dos interesses brasileiros, da população brasileira, no momento em que os Estados Unidos impõem tarifas inaceitáveis, injustificáveis a um país que sempre manteve relações comerciais favoráveis aos Estados Unidos. E me impressiona profundamente que haja parlamentar nessa casa que defenda os interesses dos Estados Unidos contra os interesses da população brasileira. Não consigo entender como um parlamentar, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, possa defender interesse de um outro país contra a soberania brasileira. E o que eu esperava dessa Câmara era completamente diferente. Era uma Câmara unida, buscando enfrentar, porque inclusive setores econômicos que serão fortemente afetados por essas tarifas são setores que apoiam politicamente a direita no Brasil. Mas quero dizer, senhor presidente... Para concluir, senhor deputado. Concluir, senhor presidente. Volto a essa casa com a disposição de diálogo, de construir, de conversar, para que possamos buscar alternativas que sejam efetivamente boas para a população brasileira. Mas entendo que não é cerceando o trabalho parlamentar, o direito dos parlamentares falarem, para poderem, com suas posições diferentes, para podermos construir um consenso em benefício do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência pelo tempo da liderança, deputado Otônio de Paula. Deixar claro aqui que o presidente autorizou os líderes falarem por conta da próxima sessão, que vai ser a sessão solene. Mas todos os líderes que estão aqui irão falar. O deputado Sargento Farru também. Deputado Otônio de Paula, Vossa Excelência tem a palavra. Isso é democracia. Sessão solene? Encerrou então? Qual o tempo do MDB? É pela liderança do MDB. Encerrou a nossa sessão então, né? Deputado Otônio de Paula, do MDB do Estado do Rio de Janeiro, fala então pela liderança do partido. Deputados, liberdade de expressão significa que todo ser humano é livre para pensar ou não pensar o que quiser e para dizer ou não dizer o que quiser. Nenhuma autoridade, nenhum governo ou qualquer outro tipo de liderança deve ter o povo ou o direito de calar a boca da população, silenciar ou censurar alguém por causa de suas ideias. Ser livre para expressar significa ser livre de coerção. Significa que um país livre deve levar a sério a liberdade de expressão de seus cidadãos e deve protegê-los da coerção e da violência que os tente silenciar. Existe uma clara tentativa cada vez mais cristalina de, por meio de decisões com verniz de legalidade, de calarem o povo brasileiro e principalmente a direita brasileira. Temos que lutar, senhores deputados, com todas as nossas forças, independentemente dos espectros políticos e ideológicos. Temos que lutar, porque quando o silêncio é imposto a um lado, inevitavelmente ele será imposto ao outro lado no outro dia. Ir às ruas e protestar e lutar pela liberdade de expressão é ter a consciência de que a lei sozinha não sustentará a liberdade sem o apoio das nossas consciências e da nossa luta e do nosso suor. Além de pensarmos e discutirmos as leis, precisamos promover as ideias da liberdade para que assim possamos conquistar os corações. O princípio da liberdade de expressão existe principalmente para proteger os discursos acidentes. O princípio de liberdade de expressão existe para permitir o que pensamos e o que queremos dizer seja respeitado. Preste atenção: ofensivo, errado, ruim, feio, injusto ou hediondo, não importa, a liberdade de expressão precisa ser protegida. Se a liberdade de expressão é capaz de proteger até aquilo que nós não concordamos, ela protegerá todo o restante. É assim que nós teremos a nossa democracia de pé, inabalável, se nós lutarmos todos juntos pela liberdade de expressão em nosso país. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz a esta tribuna: nós precisamos lutar nesta casa pela anistia. Sim, a anistia é a forma que nós temos de pacificação desse país. Eu não falo, senhor presidente, de uma anistia ampla e irrestrita. Não, nós precisamos ter um texto que nós consigamos aprovar aqui nesta casa. E é óbvio que esta anistia ampla e irrestrita, que vai beneficiar a qualquer um, esse não é um texto que nós vamos conseguir aprovar. Mas nesse momento, nós precisamos priorizar os brasileiros que estão neste exato momento encarcerados. Vandalismo não pode ser confundido com terrorismo.
Ataque ao patrimônio público não pode ser confundido com golpe de Estado. Então, nós precisamos urgentemente ter a coragem de encontrar um texto que todos nós consigamos aprovar, porque essas famílias estão suplicando para que nós chegamos a um entendimento. Isso não significa banalizar a democracia, mas isso significa fortalecer a democracia com esse instituto já usado tantas outras vezes, que é a anistia. Já diminui. Rafael Vera, Vossa Excelência tem 3 minutos. Tempo de líder Podemos. Roraima. Rondônia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, senhor presidente, em nome do presidente, aos demais deputados e deputadas que se encontram presentes. Senhor presidente, é a primeira vez que eu estou chegando aqui na Câmara Federal, primeira vez que eu subo nessa tribuna, e não poderia ser covarde de vir aqui e me posicionar perante ao descaso na saúde pública do meu estado de Rondônia, ao covarde do governador Coronel Marcos Rocha, o trabalho que ele vem fazendo na saúde pública do nosso estado de Rondônia. Eu, deputado federal Rafael Fera, desde o meu primeiro mandato como vereador no meu município de Ariquemes, eu nunca me calei. Eu sempre me posicionei em prol do meu povo ariquemense e estou aqui para poder representar a todo o meu povo do estado de Rondônia e dizer que a saúde pública do estado de Rondônia tem bilhões, enquanto o nosso povo, lá do interior, quando quebra um dedo, senhor presidente, tem que ser colocado dentro de uma ambulância, jogado lá naquela BR da morte, na BR-364, e jogado lá dentro do Hospital João Paulo, o qual é o pior hospital do nosso país. É considerado, já passou em redes de comunicações no nosso Brasil. Então eu venho aqui deixar registrado que eu estarei aqui para denunciar tudo aquilo que acontece no desgoverno do nosso estado de Rondônia. Eu queria aqui no mais agradecer, senhor presidente, pela oportunidade, agradecer a Deus por eu poder estar aqui e estar representando a todos aqueles que confiaram em mim, agradecer a minha família que sempre esteve ao meu lado e dizer, para concluir, senhor presidente, tive o meu mandato cassado como vereador lá no meu município de Ariquemes, mas não foi por corrupção não. Foi porque eu denunciei na tribuna do parlamento da Câmara Municipal pagamentos indevidos na obra pública que acontecia da obra da rodoviária do meu município, e eu denunciei o descaso também, sargento, deputado, na saúde pública lá do meu município de Ariquemes. Armaram lá e pediram a minha cassação por quebra de decoro parlamentar, covardia que fizeram comigo para mim não disputar a prefeitura do município de Ariquemes nas eleições passadas. Mas nós estamos aqui agora como deputado federal para poder representar a todo o nosso povo. Conte com Rafael Fera, fiscal do povo do município de Ariquemes e do estado de Rondônia. Obrigado, senhor presidente. Por 3 minutos, deputado delegado Caveira. Seguem aqui os debates e discursos dos parlamentares, no momento que terminou aquela fase da sessão em que havia votações, agora só discurso do deputado delegado Caveira. Ontem e anteontem viveu momentos de turbulência. Turbulências estas que superamos, em prol e lutando pela democracia. Correntes
foram colocadas ali no Senado Federal. Na oportunidade, o leão de Judá, senhor senador Magno Malta, ficou acorrentado por mais de 50 horas, aguardando resultados de continuidade de um Brasil livre e que a democracia fosse de fato restabelecida. Fico muito feliz de ver a população toda nas ruas apoiando essas atitudes aqui no Congresso Nacional. É questão de vida ou morte. Votarmos o impeachment do ditador da toga Alexandre de Moraes, que vem rasgando a Constituição Federal a todo momento. Certo é que Davi Alcolumbre, aquele frouxo e covarde ali do Senado Federal, coloque para apreciar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, o qual ontem ainda alcançou 41 assinaturas, um número suficiente para que, se caso aceite pelo presidente covarde, que eu já ouvi dizer que tanto faz ter 80 votos, ter 80 assinaturas, ou 41 assinaturas, ou uma associação, sem menosprezar, é claro, de garis, pedindo isso a ele, ele não vai pautar. Ele está imaginando esse amapaense, senador pelo Amapá, Alcolumbre, ele está imaginando que ele é maior do que o Brasil, que ele é maior do que todas as representatividades eleitas democraticamente. Olha, seu covarde, Davi Alcolumbre, você não manda no Brasil e o povo exige imediata resposta para que o Brasil siga nos trilhos, para que Alexandre de Moraes pare de rasgar a Constituição, pare de perseguir a família Bolsonaro. E aqui na Câmara dos Deputados Federais, exigimos de Hugo Mota que paute e vote a anistia imediatamente. Anistia geral, sem excluir ninguém, anistia geral. Para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente, anistia geral para que todos aqueles que direto ou indiretamente sejam beneficiados e parem de ser perseguidos, para que arquive o inquérito das fake news, que é um inquérito montado para pinçar, pescar pessoas e colocarem para serem investigados de forma totalmente errada. Contem comigo no Congresso Nacional. Delegado Caveira, deputado federal. Muito obrigado, senhor deputado. Deputado Érica Cocai, pelo tempo da liderança do PT. Enquanto Vossa Excelência vai à tribuna, deputado Atlarir, 1 minuto. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu queria aqui registrar e agradecer a presidência da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação por ter motivado, incentivado e autorizado um seminário no estado do Piauí que vai acontecer na Assembleia Legislativa, sobre a minha coordenação, com a presença do relator Moses Rodrigues, onde iremos ouvir, escutar a sociedade, os representantes educacionais, os secretários de educação, ouvir a sociedade em relação ao Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional vai dar diretrizes às políticas públicas e o direcionamento educacional do nosso país para os próximos 10 anos. Portanto, eu me sinto muito feliz de poder presidir essa sessão, esse seminário no estado do Piauí, para a gente poder levar essa matéria tão importante para discutir com os professores, com a sociedade, com os alunos, com os representantes educacionais. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos. Com a palavra, o deputado Sargento Farrou, por 3 minutos. Obrigado. Não, desculpa, sargento. Pode deixar. Então, deputado Sargento Farrou. Obrigado, presidente. Eu observei duas coisas que eu observei de ontem para hoje. Petistas, pasmem os senhores, petistas gritando ali, queremos trabalhar. A piada pronta, petistas querendo trabalhar. Olha o que
está acontecendo em Brasília. Outra coisa que eu reparei, o líder do PT, Lindenberg Farias, ele faz um discurso com a fala grossa, roncando grosso, mas o que a maioria do povo brasileiro não sabe é que ele está aqui por uma canetada da justiça. Na verdade, é um criminoso condenado por improbidade administrativa, contratou 11 pessoas ligadas a um vereador, quando ele era prefeito de Nova Iguaçu, contratou essas pessoas para que o vereador não pautasse, não abrisse uma CPI contra o prefeito Lindenberg. Ou seja, criminoso condenado a devolver milhares e milhares de reais e com 5 anos de inegibilidade, tá? E agora está aqui por uma canetada da justiça. Se fosse um deputado de direita, não estava aqui e estava preso. A justiça no Brasil defende a esquerda. Falo em alto e bom tom. A justiça no Brasil, em suas instâncias superiores, defende a esquerda e persegue a direita. Quero aproveitar também para parabenizar a diretoria e os funcionários da Penitenciária Estadual de Londrina, a qual visitei, um exemplo de gestão na penitenciária, informações de que há 2 anos não tem celulares circulando entre os presos. Estive visitando todas as galerias, inclusive a Galeria 7, onde ficam os faccionados do PCC, criminosos de alta periculosidade, estão segregados na Penitenciária Estadual de Londrina. Também criminosos sexuais que abusaram de mulheres, de crianças, estão lá segregados, ficaram olhando pela grade com cara feia para mim, mas eu não tenho medo de nenhum tipo de criminoso, principalmente desses criminosos asquerosos que abusam de mulheres e crianças. Estou destinando emendas parlamentares para que a Penitenciária Estadual de Londrina, através da sua administração, possa fechar cada vez mais o cerco contra criminosos. Lugar de preso é na cadeia ou no cemitério. A única coisa que eu vi lá que eu não gostei, mas é uma norma da cadeia, a salinha de visita íntima. Sim, tem um colchãozão, um ventiladorzinho e um banheirinho para preso transar. Nem eu aqui fora não estou transando e preso transando na cadeia. Força e honra! Obrigado, deputado Sargento Farru. Penúltima oradora, deputada Érica Cocai, pelo tempo da liderança da maioria. Solicito também que o discurso de Sargento Farru e delegado Caveira sejam pronunciados na voz do Brasil. Deputada Érica Cocai, Vossa Excelência, tem o tempo da liderança da maioria. Presidente, eu venho aqui primeiro dizer da importância da voz do nosso líder, Lindenberg Farias, que tem feito um enfrentamento a todas essas tentativas de impedir que a democracia se consolide nesse país. E é de uma forma muito inusitada. Aliás, fascistas, eles tendem a colocar os algozes como vítimas. Fascistas são autocentrados e são incapazes de ter qualquer tipo de empatia. Não conseguem sentir a dor do outro. Por isso, os fascistas, quando assumem o poder, eles tripudiam do sofrimento das pessoas, como o ex-presidente, hoje com tornozeleira, hoje em prisão domiciliar pelos crimes que cometeu. E aqui eu acho muito estranho que tenhamos parlamentares que dizem que querem defender o parlamento trancando e fechando o parlamento, que usam espaladrapo e, ao mesmo tempo, querem colocar mordaças nesta casa. E mordaças nos 3 poderes. São os que estão aplaudindo o que o Brasil vivenciou de forma aguda no dia 8 de janeiro e que todas as investigações pontuam que foi uma tentativa de golpe programada, articulada. Não há mais nenhuma dúvida de que eles tentaram, inclusive, assassinar
o presidente eleito, o vice-presidente e o ministro do Supremo. Tentaram assassinar. São as velhas formas da ditadura, aliadas às formas da política capturada pelo ódio, capturada pela própria mentira. Por isso que me lembra muito uma canção que cantávamos à época da ditadura militar, que dizia: tanta mentira e tanta força bruta. É a força bruta e a mentira, vestindo paletó e gravata, colocando bottom parlamentar, tentando impedir que esta casa funcione e que possa estar atenta a todas as demandas do próprio país. Ah, são aqueles que querem anistiar quem tentou explodir o aeroporto de Brasília, que querem anistiar quem quase assassinou uma policial militar, querem anistiar ou cobrir o Brasil com o manto da impunidade contra aqueles que atentaram contra o Estado democrático de direito. Eu lembro muito da fala de Ulisses Guimarães, que dizia que tinha nojo da ditadura, porque a ditadura são as salas escuras da tortura, tantas vezes elogiada por aquele que hoje está preso e que, na condição de parlamentar, dizia que o Brasil torturou pouco, cuspiu no busto de Rubens Paiva, ou seja, que aqui bateu palmas durante todos os seus mandatos para as ditaduras, elogiando, inclusive homenageando um torturador Ustra. Portanto, nós estamos aqui vendo a possibilidade destas pessoas de acharem que são maiores do que o Brasil. Eles que se sentem maior que o Brasil, mas não são. Não são maior do que o Brasil, não são maior do que as instituições brasileiras, não são, e ficam absolutamente nervosos, porque nós saímos da fila do osso para um Brasil sem fome, Nós saímos de um desemprego que fere e mata para o menor desemprego da nossa história, e o Brasil está crescendo, se impondo com a sua soberania nas relações internacionais. Eles não suportam que nós estejamos resgatando o Brasil e devolvendo o Brasil para o próprio povo brasileiro, porque impuseram um terror neste país, onde nós nos sentíamos ameaçados e ameaçadas ao defender a ciência, ao defender a vacina, ao dizer que éramos contra o fascismo, ao defender a própria democracia. Pisoteiam a democracia, querem que esse parlamento se submeta à vontade daqueles que querem anistiar criminosos, porque o que aconteceu neste país foi um crime que se tentou estabelecer a partir de ações articuladas, financiadas, promulgadas, ou seja, querem anistia para criminosos? Querem anistia para criminosos? Querem a impunidade do país? Querem que os poderes não funcionem? E chamam isso de pacote da paz? Se faz a paz respeitando a Constituição, e eles não respeitam a Constituição, nem o próprio regimento interno desta casa. Se faz a paz fazendo com que o povo tenha justiça social, fazendo com que a democracia ela não esteja em risco. Querem a paz? Não! Uma parlamentar deste grupo fascista chegou a dizer que é guerra total, que quer a guerra para punir o povo brasileiro, porque aplaudem Trump, inclusive o governo, que o vice-presidente dos Estados Unidos chegou a tentar desviar o leito do rio para sua família passear naquele rio. Portanto, este Brasil... Para concluir, senhora deputada. Este Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Este Brasil não vai ficar de joelhos para os interesses estadunidenses e não vai ficar passivo frente às ameaças à sua própria soberania. Este país que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva tem um compromisso com a democracia. Por isso, é sem anistia para criminosos golpistas.
Obrigado, deputada Érica, pela participação de Vossa Excelência no debate democrático, faz parte. Agora, para finalizar os trabalhos, o deputado Santos, PL, Rio Grande do Sul. Nós estamos numa quadra bastante difícil dentro da nação brasileira. Todos nós aqui acompanhando o que aconteceu ontem, quando a oposição, e não é uma oposição pequena, não é aquela oposição lá da época do PT, que tinha o PSDB com meia dúzia de deputados mornos. Não, agora é uma oposição forte, unida, mais de 100 deputados federais, todos muito fortes socialmente, todos potentes nas redes sociais, e é isso que fez com que, por 2 dias, ocupássemos passivamente, pacificamente, ordeiramente, plenário da Câmara, não impedimos que ninguém entrasse, não impedimos que ninguém subisse à mesa, e em nenhum momento, isso é importante que se diga, presidente, Cabo Gilberto, nenhum momento nós impedimos a entrada e que sentasse na cadeira do presidente o próprio presidente. Mas é imperioso nós, agora falando para todo o Brasil, dizermos por que isso está acontecendo. Qual é a raiz do problema? Por que a população brasileira, na sua parte majoritária, está tão indignada? E nós, voltando lá um pouquinho, fazendo uma digressão, percebemos que tudo começou, eu tenho aqui até uma notícia, de 2019, jornal O Globo. O Globo, que é daquele grupo que gosta de aplaudir corrupto, etc. Mas até o Globo, em 19 de janeiro de 2019, botou na sua capa: Palocci diz que Lula recebia propina até no avião presidencial. Está aqui. Então, é isso que a população brasileira nunca aceitou. O STF fazer uma chicana, mascararem decisões para dizer que ele era inocente, tiraram-no da cadeia e botaram o sujeito aqui no Palácio do Planalto. É isso que a população nunca aceitou e nunca vai aceitar. A população de bem não vai aceitar jamais isso, senhores. Claro que a esquerda deletéria diz que não, Lula é um estadista, um homem honesto. Só não prova como um sindicalista que nunca pregou um prego na vida é um homem milionário. Da onde vem a fortuna do Lula? Da onde vem a fortuna do Lula? Se não foi com negócios espúrios, com corrupção, e que inclusive o ministro de confiança de Lula, Palocci, disse o quê? Lula recebia propina até dentro do avião presidencial. Então, compreender esse cenário é determinante para nós chegarmos a uma solução. Presidente, só para concluir mais 30 segundos. Para concluir, senhor deputado. Então, para acharmos uma solução, o Congresso precisa agir. Agindo no sentido de que o Congresso volte a ter predominância política no Brasil e não o STF, que hoje tem uma configuração que favorece Lula e seus asseclas, mas que isso faz muito mal para o país. Devolver a democracia brasileira é devolver força para o parlamento. E o parlamento só terá força quando nós todos, parlamentares, todos os deputados... Para concluir, deputado Santos. Quando todos nós do parlamento soubermos que canalhas, corruptos, ladrões, não podem ocupar cargos de importância como é o cargo da presidente da República. É isso que nós temos que entender. Então, fizemos aqui um protesto pacífico, ordeiro, e chamamos a atenção não só do Brasil, do mundo inteiro. Ou o Congresso brasileiro assume seu papel, ou nós acabaremos de vez com o nosso país. Seguiremos sempre em frente. Para concluir, deputado. Seguimos de cabeça levantada, sempre em frente, certos de que vamos agora sim votar a anistia, porque a vontade da maioria dos parlamentares não é a vontade de uma minoria, não. Nós temos a maioria para votar a anistia e temos também a maioria para votar o fim do foro privilegiado, que empodera uma Suprema Corte covarde, que não tem nada de Suprema Corte e sim passa a ser jagunços, capangas do Lula para perseguir adversários como Jair Bolsonaro. Agradecemos a participação de Vossa Excelência. Antes de encerrar a sessão, quero agradecer a todos os servidores da Casa
pelo retorno aos trabalhos. Mesmo no momento muito difícil da nossa República Federativa do Brasil, estamos aqui para desempenhar nossas funções da melhor forma possível e entregar o que é de melhor ao povo brasileiro. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes informando que esta presidência convocará oportunamente sessão deliberativa extraordinária com data, horário e ordem do dia a serem divulgadas ao plenário, nos termos regimentais. Está encerrada a sessão.